Bem-vindo à entrevista da JETV. Está fechada a contagem eleitoral. Carlos Moedas foi a grande surpresa das eleições autárquicas ao conquistar a Câmara de Lisboa. Mesmo assim, e a nível nacional, o PS continua a liderar o país autárquico, mas o PSD cresceu e o PCP continua numa trajetória descendente ao nível local. Conhecidos os resultados, vamos perceber então que questões estão em cima da mesa. Para esta análise temos connosco Leonardo Ralha, subdiretor do Jornal Económico. Olá, Bom dia. Leonardo, muito bom dia. Foi uma noite Olá. longa, uma noite com grandes surpresas, mas gostarias de começar por focar aqui a questão de Lisboa e se, porventura, haverá uma leitura nacional desta conquista de Lisboa por parte da direita. Curiosamente, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, resolveu inverter um bocado aquela velha frase feita que Lisboa é que interessa e o resto do país é paisagem. Digamos que António Costa, sendo um político extremamente hábil, quis ver ao contrário, quase que Lisboa era uma espécie de paisagem, uma derrota que ele próprio assumiu como algo que lhe tocava pessoalmente, não só como o ex-autarca que conquistou Lisboa à direita e que acabou por contribuir para a manter durante tanto tempo sob gestão socialista, mas também porque esteve em causa a derrota do seu Delfim Fernando Medina e de uma certa ideia do que deve ser do que ele pensa que deve ser o poder do PS e a gestão do PS. Agora, é muito difícil não olhar para a mudança de poder autárquico na capital do país, na principal cidade do país, e não encontrar aí alguns indícios de que devem ser extremamente preocupantes no Largo do Rato e que devem ser extremamente preocupantes para o próprio António Costa. Que indícios poderão ser esses, Leonardo? Basicamente que é possível derrotar o PS nos grandes centros urbanos. Agora, o que é que muito se vai discutir do que é que esteve em causa nesta vitória de Carlos Moedas e na derrota de Fernando Medina em Lisboa? Eu não vou estar a apropriar-me da reflexão alheia, portanto direi que a reflexão foi feita pelo Nuno Garopa, que olha para os resultados de 2017-2021 e vê que aquela expressiva descida do PS, acompanhada ao mesmo tempo por o aparecimento de 10 mil eleitores para o Chega, 10 mil eleitores para a Iniciativa Liberal, não é acompanhada propriamente por uma subida assim tão grande da direita em relação à soma dos resultados de Assunção Cristas e Teresa Leal Coelho, pois o CDS e o PSD concorreram separados há 4 anos. Também no PCP não há uma subida assim tão grande, embora claramente João Ferreira fosse provavelmente o único comunista feliz na noite eleitoral. Há um mistério de desgaste que vai demorar muito tempo a perceber-se o que é que significa realmente, mas que também houve algumas descidas preocupantes do PS noutros grandes centros urbanos, é verdade. Em Sintra, Basílio Horta acabou por sofrer muito mais do que o esperado para suplantar a aliança de centro-direita protagonizada pelo deputado social-democrata Ricardo Batista Leite. No Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, que tinha sido uma segunda ou terceira escolha, manteve o segundo lugar frente a Rui Moreira, mas ficou bastante aquém do resultado conseguido há 4 anos por Manuel Pizarro. Há aqui vários sinais que não devem tranquilizar o PS num momento em, como António Costa tanto repetiu, está já com o desgaste de 6 anos de governação e depois de ter enfrentado uma crise como a que foi provocada pela pandemia. De resto, Leonardo, temos aqui várias mudanças: Funchal, Coimbra, Figueira da Foz, Guarda. Que principais mudanças tu gostarias de destacar relativamente à noite eleitoral deste domingo? Coimbra é muito interessante e muito simbólico, porque a aposta em José Manuel Silva, o ex-bastonário da Ordem dos Médicos, que convém não esquecer, se tinha candidatado pelo seu movimento independente há 4 anos, à mesma Câmara,
foi uma aposta pessoal e bastante arriscada de Rui Rio. Rui Rio enfrentou a conselhia do PSD de Coimbra, a distrital do PSD de Coimbra, como tantas vezes acontece com o presidente do PSD, fez valer os seus argumentos, mesmo quando poucos mais conseguiam compreender o que ele estava a fazer, e sai muito beneficiado dessa vitória eleitoral, em que não só tira uma cidade importante, o capital distrito, ao PS, como derrota o homem que neste momento era o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Eu já tinha escrito isso numa das edições anteriores do Jornal Económico e é verdade. Rui Rio não podia ambicionar a conquista da presidência da ANMP neste ciclo autárquico, mas pelo menos tem um bom prémio de compensação ao derrotar aquele que era o rosto socialista dessa associação. E por falar em Rui Rio, Leonardo, temos aqui o líder da oposição, como é normal chamar ao líder do maior partido da oposição, a ganhar aqui uma espécie de balão de oxigênio para aquilo que será o próximo congresso do PSD. Completamente. As diretas que vão decorrer em janeiro, ainda antes do congresso, começavam a ser um campo minado para Rui Rio, havia várias movimentações de figuras importantes do partido e nas últimas semanas antes das eleições autárquicas isso tornou-se evidente. E neste momento há aquela expressão do como não querendo a coisa, mas sempre querendo, e aqui não tínhamos dúvidas, Rui Rio sempre quis estar numa posição, como nas palavras dele, que fosse melhor do que um pouquinho melhor do que 2017. E é o que aconteceu. Conquista o Funchal, em coligação com o CDS, e que aritmeticamente era bastante provável, mas podia não ter acontecido. O próprio António Costa apostou forte na reeleição de Miguel Silva Gouveia, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. Acabou por o ex-vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, ganhar a Câmara, ter um belo resultado, forçar a demissão de Paulo Cafofo da liderança do PS madeirense. Por ali tudo correu bem. Coimbra foi uma excelente notícia. Porto Alegre, onde também muita gente não compreendeu a aposta em Firmina Carvalho, até agora presidente da Câmara de Arrons. Ninguém estava à espera que fosse possível retirar a cidade ao movimento independente que a governava, e o que é certo é que também está a ganha. Manteve Viseu onde havia perspectivas do PS de ter algum avanço. Perdeu a Guarda, mas para um movimento independente, e a Guarda era à partida uma autarquia muito problemática. Diria que podia ter corrido melhor a Rui Rio? Podia, mas muito melhor do que isto, sendo realista, não me parece que pudesse ter acontecido. Em sentido contrário, de certa forma, a CDU continua numa trajetória descendente nestas autárquicas. A CDU é um caso onde começa a parecer que há sempre mais túnel ao fundo do túnel. E de ciclo autárquico em ciclo autárquico, com algumas exceções, que já houve momentos em que a CDU conseguiu movimentos de reconquista, as coisas tornam-se cada vez mais difíceis para um partido, e estamos a falar agora do PCP, embora também o PEV tenha peso, aliás reforçou esse peso, porque o presidente da Câmara de Setúbal, que se candidatou depois da saída de Douros Meira por limitação de mandatos, é um militante do PEV, o André Martins, que com alguma dificuldade também, diga-se de passagem, conseguiu ser eleito presidente da Câmara de Setúbal. Se calhar uma candidatura mais forte do PS poderia ter valido mais uma presidência de capital distrito aos socialistas, não foi o caso. O que é certo é que se olha para aquele mapa e tem cada vez menos vermelho, o mapa de Portugal, e sobretudo o mapa da área metropolitana de Lisboa. Loures foi perdida para o PS. Sempre me pareceu que a aritmética, que a demografia, que as tendências eleitorais apontavam nesse sentido. Confesso que estou muito mais surpreendido que na margem sul tenha sido Moita e não o Seixal a passar a ser uma autarquia socialista a partir de 2021,
No Alentejo houve várias perdas, também há algumas vitórias, mas que não compensam. Acaba por ser mais um choque perder Montemoro Novo, uma autarquia fortemente comunista, tal como Mora, que de repente passam para o PS. O próprio Carlos Pinto Sá, em Évora, consegue manter a presidência, mas numa posição dificílima. Se há pessoas que acham que Moedas tem uma posição difícil em Lisboa, por ter 7 vereadores contra 7 da coligação do PS, mais 2 da CDU e 1 do Bloco, aconselho vivamente que vão ver a distribuição de vereadores em Évora. O que Carlos Pinto Sá tem pela frente não é mesmo nada fácil. Não conseguiu recuperar Beja nem nada parecido. Jerónimo de Sousa, naquela declaração que fez o mais cedo possível, não foi por ele que esta noite eleitoral se prolongou até altas horas da madrugada, era um homem derrotado e com razões para se sentir assim. Leonardo, falando aqui dos partidos menos votados e também daqueles com menos expressão autárquica, quais é que gostarias de destacar? Eu, apesar de tudo, vou destacar, antes de falar em 2 casos que acabam por irem em sentido inverso um do outro, não posso deixar de falar do caso do CDS, que em tempos foi uma enorme força autárquica. Não, como costumam dizer as pessoas mais velhas para chatear as pessoas mais novas, eu ainda sou do tempo em que havia presidentes de Câmara do CDS em capitais de distrito como Lisboa, Leiria, Aveiro, Viseu, Bragança, isso é um cenário que desapareceu há muito. Francisco Rodrigues dos Santos, que também estava razoavelmente acossado pela oposição interna, tal como Rui Rio, conseguiu cumprir o mínimo que tinha estabelecido e parecia muito satisfeito com isso. De facto, apoiou os presidentes de Lisboa, neste caso o novo presidente de Lisboa, Carlos Moedas, e o presidente do Porto, Rui Moreira, como já acontecia antigamente, manteve as 6 câmaras que o CDS tem, com uma nos Açores, uma na Madeira, Ponte Lima e outras concentradas em Aveiro. Fez o mínimo, ainda viu alguns dos seus opositores internos não ter propriamente muita sorte nas aventuras autárquicas que fizeram. Agora, realmente interessante, é o que aconteceu às 2 forças políticas que disputam nas sondagens o estatuto de terceiro classificado nas legislativas, sejam elas quando ocorrerem, em 2023 ou antes. O Bloco de Esquerda, que nunca foi um partido com força autárquica, é praticamente varrido nestas eleições. Tinha o objetivo de consubstanciar a sua força, o seu eleitorado nos grandes centros urbanos. Na verdade, no último apuramento oficial, elegeu 4 vereadores. 4 vereadores, alguns casos mais conhecidos, Beatriz Gomes Dias, em Lisboa, que em princípio seria a fazedora de reis e o voto que daria maioria ao Executivo de Medina, tudo isso ruiu como um castelo de cartas. Joana Mortágua, em Almada, também muito provavelmente não terá uma mão de Inês de Medeiros, poderá continuar a contar com o PSD para governar a cidade. É muito complicada a situação para o Bloco nas autárquicas, por muito que o Bloco também não tenha aí a sua principal aposta. No que toca ao Chega, embora André Ventura mais uma vez tenha estabelecido uma meta, uma fasquia que não era execuível, a fasquia de terceira força autárquica, não era obviamente execuível neste momento. Seria preciso PCP e CDU estarem em total catástrofe para se poder aproximar desse objetivo. O que é certo é que elege pelo menos 19 vereadores, são 19 vereadores, alguns em câmaras importantes, não conseguiu em Lisboa, mas consegue em Sintra, consegue em Cascais. Em várias cidades será o vereador do Chega, que será o fel da balança entre 2 forças antagónicas. É um bocado agridoso, Ele talvez esperasse uma melhor prestação em Moura, onde se candidatava à presidência da Assembleia Municipal,
A candidata o melhor conseguiu foi ser eleita vereadora, ele foi o terceiro mais votado para a Assembleia Municipal, mas o que é certo é que lançou sementes. Lançou sementes, agora espera-se que os eleitos do Chega demonstrem trabalho e não sejam como alguns daqueles que participaram em debates, pessoas que à partida não parecem especialmente bem preparadas para as funções que vão exercer. Leonardo, para terminar, uma palavra para o reforço de câmaras por parte de candidaturas independentes. É um sinal muito interessante. Rui Moreira perdeu a maioria absoluta no Porto e não ficou nada feliz com isso. Mas vemos Isaltino Moraes a reforçar cada vez mais o seu poder em Oeiras. Vemos casos como o de Pedro Santana Lopes a regressar numa marcha triunfal à Figueira da Foz. É o sinal, aquilo quando se diz que as eleições autárquicas são eleições diferentes, são eleições em que as pessoas também votam em pessoas e não apenas em partidos. Este é o melhor sinal. Este é o melhor sinal. Há muitas figuras, não só pesos pesados que já passaram por partidos ou que têm outro mediatismo, mas figuras com peso nos seus conselhos tendem a conseguir, se organizarem, se tiverem uma boa estrutura de apoio, tendem a poder ter resultados e a conseguir vencer eleições. Muito bem, Leonardo Ralha, muito obrigado então por esta análise daquilo que foi a noite eleitoral. Acompanhe estes e outros temas em JTV e em jornaleconómico.pt. Até à próxima.